Dentro do nosso sistema solar, existe um planeta que há muito tempo os cientistas chamam de gêmeo maligno da Terra. Não porque eles se parecem, mas porque têm quase o mesmo tamanho, peso e composição. Mas enquanto a Terra está cheia de vida, esse planeta se tornou literalmente um inferno, e o nome dele é Vênus. À primeira vista, parece apenas uma estrela brilhante comum no céu noturno. Na verdade, é um dos objetos mais brilhantes que podemos ver no céu depois da Lua. Mas não se deixe enganar, porque Vênus tem características bem peculiares. Este planeta tem a capacidade de derreter ferro, esmagar espaçonaves e destruir sondas em apenas alguns minutos, mesmo assim. E durante a Guerra Fria, um país tentou repetidamente explorar esse planeta. Esse país era a União Soviética. Enquanto o mundo moderno está ocupado com Marte e a possibilidade de futuras colônias lá, algo diferente aconteceu nos anos 1960. Naquela época, os cientistas estavam mais focados em Vênus do que em Marte. Mas por quê? Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é fundamental para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Desde antigamente, os astrônomos já sabiam que Marte era frio e seco. Isso já era visível usando telescópios potentes aqui da Terra. Mas Vênus, a situação era diferente, não dá para ver a superfície. Isso porque ela é coberta por nuvens tão espessas que parecem uma tempestade permanente. E por causa disso, muitos cientistas começaram a se perguntar o que realmente existe embaixo delas. Alguns acreditavam que poderia ser um mundo de selva tropical, um planeta úmido, cheio de chuva, pântanos, plantas exóticas e criaturas alienígenas. Como está mais perto do Sol do que a Terra, outros pensavam que talvez fosse só um pouco mais quente, mas ainda assim poderia haver vida. Mas alguns cientistas alertaram. Um deles foi o famoso astrônomo Carl Sagan. De acordo com sua análise, é possível que Vênus não seja um paraíso, mas sim um mundo de efeito estufa extremo. Isso significa que o calor pode ter ficado preso em sua atmosfera até que o clima do planeta saísse completamente do controle. E quando as sondas soviéticas chegaram, foi aí que a verdade começou a ser revelada. No auge da corrida espacial, não era só a ciência que os Estados Unidos e a União Soviética buscavam. Era também uma disputa de orgulho, propaganda e domínio global. O mundo já havia se surpreendido quando a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Depois, eles enviaram Yuri Gagarin como o primeiro homem no espaço. Então era natural que também quisessem ser os primeiros a chegar em Vênus. Essa missão era muito difícil, pois naquela época não havia computadores avançados como hoje. Não havia navegação por IA moderna, processadores de alta velocidade ou simulações sofisticadas. A maioria dos cálculos era feita usando computadores primitivos e estimativas matemáticas. Mas mesmo assim, os engenheiros soviéticos continuaram com um dos projetos mais ambiciosos de sua época, o programa Venera. Foi uma série de missões espaciais soviéticas especialmente feitas para estudar Vênus. E, na verdade, foi um dos projetos de exploração mais perigosos. Na história da ciência espacial, as primeiras sondas foram lançadas no começo dos anos 60, mas eles continuavam falhando repetidamente. Algumas sondas se perdiam no espaço, outras explodiam durante o lançamento. E outras ainda perdiam a comunicação. Algumas eram completamente destruídas antes de chegar ao alvo, mas a União Soviética não desistiu. Com o aumento dos fracassos, perceberam o quanto Vênus era hostil e descobriram que sua atmosfera era quase toda de dióxido de carbono. Segundo dados das missões soviéticas e da NASA, a pressão atmosférica na superfície de Vênus é mais de 90 vezes maior que na Terra. Para você entender o quão grave é isso, é como se você estivesse sendo pressionado pelo peso de quase 1 quilômetro de água debaixo do mar. E não é só a pressão que é o problema. A temperatura média na superfície de Vênus chega a mais de 800 graus Fahrenheit, ou mais de 460 graus Celsius, mas é ainda mais quente do que Mercúrio, mesmo Mercúrio estando mais perto do Sol. Mas por quê? Por causa do efeito estufa descontrolado. De acordo com os cientistas planetários e dados da NASA, o calor ficou preso na atmosfera de Vênus por causa da quantidade excessiva de dióxido de carbono. E quanto mais o planeta esquenta, mais ele perde a capacidade de se resfriar. E o resultado é um planeta parecido com uma panela de pressão gigante. E foi lá
que a União Soviética tentou pousar. Nos anos 1970, as missões Venera começaram a ter avanços significativos. Eles não estavam apenas se aproximando de Vênus. Eles começaram a entrar gradualmente na atmosfera do planeta. E enquanto as sondas desciam, descobriram algo surpreendente. As nuvens de Vênus não são nuvens comuns de água. Na verdade, são nuvens de ácido sulfúrico, chuva ácida, ar tóxico e quase não há oxigênio. Se uma pessoa fosse colocada em Vênus sem proteção, provavelmente não duraria nem alguns segundos, e as sondas também. E mesmo assim, houve uma missão que se tornou realmente histórica, o pouso da Venera 7. Esta foi a primeira espaçonave da história a enviar dados com sucesso da superfície de outro planeta. Apesar de breve, foi suficiente para mostrar que era possível chegar à superfície de Vênus. Depois disso, a União Soviética intensificou ainda mais suas missões. E quando as sondas Venera seguintes chegaram, foi aí que a humanidade viu pela primeira vez a verdadeira aparência de Vênus. Não era uma selva, não era um mundo oceânico, não era um paraíso alienígena. Era um mundo morto, céu escuro, terreno rochoso e devastado, atmosfera espessa e alaranjada, e um calor como se fosse um apocalipse sem fim. De acordo com as imagens da missão Venera 13, a superfície de Vênus parece uma combinação de terra devastada por vulcões e uma fornalha industrial. As sondas duraram apenas cerca de 1 hora antes de serem destruídas pelas condições extremas. E é por isso que quase ninguém voltou lá depois disso. Não é porque os cientistas não têm interesse, mas sim porque é muito difícil e caro construir uma espaçonave que consiga sobreviver em Vênus. Na verdade, até hoje, esse ainda é um dos lugares mais difíceis de se visitar no sistema solar. Mas mesmo sendo tão perigoso, Vênus continua sendo importante para a ciência moderna. Por quê? É possível que ele mostre o futuro de um planeta cujo sistema climático saiu do controle. Alguns cientistas também acreditam que é possível que Vênus já tenha tido água bilhões de anos atrás, mas, à medida que o efeito estufa piorava, a água foi evaporando aos poucos até que o planeta inteiro se tornou um inferno seco. E para muitos pesquisadores isso é um aviso, um lembrete de como o equilíbrio climático de um mundo é delicado. Mesmo após décadas sem pousos humanos bem-sucedidos em Vênus, o interesse pelo planeta persiste. De acordo com a NASA e a Agência Espacial Europeia, novas missões estão sendo planejadas para estudar novamente o planeta usando tecnologia moderna. Porque até hoje, ainda há muitos segredos escondidos sob suas densas nuvens. E talvez a parte mais assustadora de Vênus não seja o seu calor, mas a possibilidade de que isso possa acontecer com a nossa Terra. Apesar disso, vamos voltar. Apesar dos problemas consecutivos, ainda havia uma coisa que dava esperança à União Soviética naquela época. Isso era o fato de que suas sondas chegaram a Vênus, só que eles não conseguiram obter a parte mais importante da missão. As primeiras espaçonaves soviéticas perderam comunicação antes de enviar informações adequadas para a Terra. É como enviar um explorador para uma ilha misteriosa, mas a ligação é cortada antes que ele possa dizer o que viu. Enquanto os engenheiros soviéticos estavam ocupados estudando o que deu errado, havia um outro país silenciosamente se preparando para roubar os holofotes. E esse país não era outro senão os Estados Unidos. Em 1962, a NASA lançou uma missão que mudaria a visão da humanidade sobre Vênus, a Mariner 2. Essa foi a primeira missão de sobrevoo planetário bem-sucedida da história. Ela não pousou na superfície, mas chegou perto o suficiente para obter os primeiros dados reais sobre o planeta. E o que eles descobriram foi ainda pior do que esperavam. À medida que a sonda se aproximava de Vênus, ela começou a registrar leituras de radiação e temperatura da atmosfera do planeta. E de acordo com os dados da NASA, já estava extremamente quente mesmo com as medições ainda na alta atmosfera. Não é simplesmente um mundo tropical quente, nem um planeta pantanoso. Na verdade, é como um forno gigante no espaço. Segundo os cientistas da época, o calor detectado pela missão Mariner chegou a mais de 400 graus Celsius. E lembre-se, essas eram apenas medições orbitais. Isso indica que as condições na superfície podem ser ainda mais extremas. Foi aí que a teoria sobre o efeito estufa descontrolado foi ainda mais confirmada. Porque na Terra também existe o efeito estufa. É isso que ajuda a manter o calor suficiente no planeta para que possamos viver.
Mas em Vênus, parece que esse sistema perdeu o controle. À medida que o dióxido de carbono aumenta na atmosfera, mais calor fica retido. E à medida que o planeta esquenta, esse efeito piora ainda mais até que o mundo inteiro se transforma em um inferno. Mas o problema não é só o calor. Os cientistas também se surpreenderam com outra descoberta da Mariner 2. A camada de nuvens de Vênus é extremamente alta. Segundo os dados da missão, ela chega a quase 80 quilômetros de altura. É como se todo o planeta estivesse coberto por um enorme cobertor. E como as nuvens são muito densas, quase nenhum telescópio consegue ver diretamente a superfície dele. Por isso, mesmo com as novas informações da NASA, a verdadeira aparência de Vênus naquela época continua sendo um mistério. Mas uma coisa ficou clara: é quase impossível existir vida lá. E devido ao ambiente extremamente perigoso, os Estados Unidos foram perdendo o interesse nas missões para Vênus. Mas eles escolheram direcionar o orçamento e os recursos para as missões lunares e para a possibilidade de futuras explorações em Marte. Em outras palavras, a NASA recuou. Mas para a União Soviética eles viam de forma diferente. Para eles, isso não era um aviso, era um desafio. Enquanto os Estados Unidos se afastavam de Vênus, a União Soviética viu a oportunidade de conquistar mais um feito histórico na corrida espacial. Eles acreditavam que estavam perto de fazer uma descoberta que surpreenderia o mundo inteiro. Por isso, em vez de parar, eles fortaleceram ainda mais o programa Venera. Naves espaciais mais resistentes, proteção térmica mais avançada, blindagem contra a pressão mais robusta e tentativas ainda mais desesperadas, para conseguir pousar no planeta mais perigoso do sistema solar. Mas eles ainda não sabiam naquela época que o verdadeiro pesadelo de Vênus ainda estava por vir. Em 1966, a corrida espacial começou a mudar. Já não era mais apenas uma competição para ver quem chegaria primeiro ao espaço. Agora era uma disputa para ver quem conseguiria sobreviver ao inferno de Vênus. À medida que a década de 1960 se aproximava de um dos maiores momentos da corrida espacial, os Estados Unidos e a União Soviética estavam seguindo caminhos diferentes. Os Estados Unidos estavam focados na Lua. Já a União Soviética ainda não desistia de Vênus. Enquanto a NASA se preparava para as históricas missões de pouso na Lua, os engenheiros soviéticos trabalhavam silenciosamente em uma espaçonave maior e mais resistente do que as sondas anteriores. Foi aí que nasceu a nova geração das missões Venera. Não era mais uma simples cápsula de metal enviada ao espaço. A União Soviética já sabia que Vênus não era um planeta comum. Por isso, se eles quisessem obter informações reais de lá, precisariam construir uma nave espacial capaz de resistir ao calor, à pressão e à atmosfera tóxica do planeta. Mas as novas sondas eram mais pesadas, os instrumentos mais complexos e a missão mais séria. Eles equiparam a nave com vários equipamentos científicos, como termômetro, analisadores de gases, sensores de pressão e instrumentos de radar, para medir as condições enquanto descia pela atmosfera de Vênus. Mas a parte mais importante do design era a cápsula de descida. Era uma cápsula separada que se desprendia automaticamente da nave principal ao chegar em Vênus. Depois disso, o paraquedas dela se abriria e ela desceria lentamente enquanto coletava dados sobre a atmosfera. No papel, o plano era bom, mas na vida real, Vênus é outra história. Quando a missão Venera 3 foi lançada, mais uma vez houve uma falha no sistema enquanto ela viajava pelo espaço. A comunicação foi perdida antes mesmo de enviar dados científicos. Mas mesmo com a falha da missão, algo histórico aconteceu. A sonda atingiu Vênus. Pela primeira vez na história da humanidade, uma criação humana chegou a outro planeta. Não foi um pouso bem-sucedido, mas sim uma queda literal, como um gigante de aço lançado diretamente em um mundo alienígena. E mesmo que sua chegada tenha sido acidental, ainda assim se tornou parte da história da exploração espacial. Na verdade, de acordo com os registros históricos das missões soviéticas, eles também foram o primeiro país a fazer uma espaçonave atingir a Lua, Vênus e Marte. Mas o verdadeiro avanço veio apenas um ano depois, com a missão Venera 4. Esta foi a primeira espaçonave a enviar com sucesso informações da atmosfera de outro planeta. E enquanto a cápsula descia lentamente pelas densas nuvens de Vênus, ela começou a fornecer informações surpreendentes. Nas partes superiores da atmosfera, as condições ainda eram relativamente normais. Segundo os cientistas,
Havia algumas camadas lá que podiam ser comparadas a um dia quente na Terra. Não era extremamente frio nem imediatamente mortal, mas à medida que a sonda descia, foi aí que Vênus começou a se tornar um pesadelo. A temperatura começou a subir rapidamente. A pressão atmosférica aumentava e o ar ficava cada vez mais denso. Dizem que era como mergulhar no fundo de um oceano muito profundo. Mas, em vez de ser a água que te pressiona, é o próprio ar que envolve e esmaga a espaçonave. Esse era um conceito estranho para os cientistas daquela época, porque na Terra estamos acostumados a pensar que o ar é leve, mas em Vênus a atmosfera é tão densa que chega a parecer um líquido de tão pesada. Enquanto a cápsula Venera continuava descendo, a pressão aumentava cada vez mais até que, de repente, a transmissão foi cortada. O sinal morreu, não havia mais comunicação. E de acordo com a análise dos cientistas soviéticos, provavelmente a cápsula foi esmagada por causa do peso extremo da atmosfera de Vênus. Foi como uma lata de refrigerante amassada. Foi aí que eles perceberam uma verdade assustadora. Vênus era muito pior do que eles imaginavam. Uma espaçonave comum não era suficiente. Um simples escudo térmico não era suficiente. Se quisessem chegar à superfície, teriam que construir uma das máquinas robóticas mais resistentes da história. Mas mesmo sabendo que as chances de sobrevivência das próximas sondas eram pequenas, a União Soviética continuou com as missões seguintes. Não havia volta. Em 1969, eles lançaram uma série de missões Venera, mesmo quase certos de que provavelmente essas sondas também não sobreviveriam até a superfície. E enquanto isso acontecia, os Estados Unidos estavam ocupados se preparando também para outro evento histórico que mudaria a história da humanidade: o primeiro pouso do homem na Lua. Neste ponto da corrida espacial, estava claro que a União Soviética estava ficando para trás na maior disputa da década: o pouso na Lua. À medida que os Estados Unidos se aproximavam de colocar um homem na Lua, os líderes soviéticos sabiam que seria difícil alcançá-los, mas isso não significava que a disputa tinha acabado para eles. Eles ainda tinham outro objetivo, e esse era Vênus. Para a União Soviética, talvez fosse aqui que eles pudessem recuperar o terreno perdido. Se eles conseguissem fazer uma descoberta revolucionária no planeta mais perigoso do sistema solar, ainda poderiam mostrar ao mundo que eram os verdadeiros reis da exploração interplanetária. Por isso, mesmo com fracassos consecutivos, eles não pararam. Pelo contrário, aumentaram ainda mais o tamanho e reforçaram suas espaçonaves. As novas sondas Venera já não eram cápsulas espaciais comuns. Pareciam tanques blindados feitos para sobreviver no inferno. Uma carcaça de aço mais espessa, uma estrutura externa muito mais resistente. E dentro dela havia uma esfera de titânio que serviria de proteção para os instrumentos contra o calor extremo de Vênus. Parecia que haviam construído um bunker nas espaçonaves e colocado amortecedores extras para suportar o impacto do pouso. Porque, para falar a verdade, os engenheiros soviéticos já não tinham certeza se ainda era possível pousar em Vênus em segurança usando sistemas de paraquedas comuns. E eles estavam certos. Em 1970 chegou uma das missões mais importantes na história da exploração de Vênus: a missão Venera 7. Enquanto a espaçonave descia pela atmosfera de Vênus, no começo tudo estava indo bem. O paraquedas foi acionado e a cápsula começou a desacelerar, mas logo depois surgiu um problema. De acordo com a análise dos engenheiros soviéticos, o paraquedas pode ter rasgado ou derretido devido ao calor extremo, e por causa disso, a sonda caiu repentinamente, como uma pedra lançada do céu, rápido, sem controle, direto para a superfície de Vênus. Na Terra, uma nave espacial com esse tipo de pouso certamente seria destruída imediatamente. Por isso, quando o sinal claro da Venera 7 desapareceu, os observadores na União Soviética pensaram que era mais um fracasso. Mas eles notaram algo estranho. Ainda havia uma transmissão fraca. A antena estava danificada e a nave bem avariada, mas ainda funcionava. Assim, a humanidade enviou informações diretas da superfície de Vênus pela primeira vez. Esses dados finalmente confirmaram o pesadelo que os cientistas temiam. De acordo com as medições da sonda, a temperatura na superfície de Vênus chega a quase 475 graus Celsius. Para você entender o quão quente é isso, é quase a mesma temperatura dentro de um forno industrial ou de um forno de pizza a lenha. A eletrônica comum não é suficiente para sobreviver.
Mesmo as máquinas modernas de hoje ainda teriam dificuldade em um ambiente assim. Mas em vez de sentir medo, a União Soviética ficou ainda mais determinada. Na cabeça deles, mesmo tendo perdido a corrida à Lua, ainda tinham outras oportunidades de fazer história. Eles poderiam ser o primeiro país a descobrir os segredos de outros planetas, Vênus, Marte, e possivelmente se tornar a chave para entender como os mundos se formam no universo. Por isso, no início de 1970, a direção do programa espacial soviético começou a mudar. Agora, eles estavam mais focados na exploração do espaço profundo. Na verdade, em 1971, eles conseguiram enviar uma espaçonave que foi a primeira a realizar um pouso suave em Marte, mesmo que tenha durado apenas alguns segundos antes do sinal morrer completamente. Mas eles ainda não desistiram de Vênus, porque na missão seguinte eles tiveram ainda mais sucesso. A missão Venera 8, desta vez, a sonda conseguiu pousar corretamente na superfície e enviou dados por quase 1 hora. E foi aí que ficou ainda mais confirmado o quão impossível é viver em Vênus. Além do calor extremo, a pressão atmosférica lá é quase 90 vezes mais forte do que na Terra. É como se você estivesse submerso a quase 1 quilômetro debaixo d'água. E não para por aí. A atmosfera inferior de Vênus também está cheia de ácido sulfúrico. Sim, o mesmo produto químico usado dentro das baterias de carro. Em outras palavras, quase tudo em Vênus querem destruir sua espaçonave. Calor, pressão, ácido, gases tóxicos. Mas houve uma coisa que a Venera 8 descobriu que deixou os engenheiros soviéticos ainda mais loucos. Descobriu-se que havia luz suficiente na superfície de Vênus. Isso significa que seria possível tirar fotos. E se eles tivessem sucesso, essa seria a primeira foto tirada da superfície de outro planeta. Então, para a próxima missão, a União Soviética construiu uma espaçonave ainda mais extraordinária do que antes. A missão Venera 9. Ela pesava quase 5 toneladas, o mesmo peso de um elefante africano adulto, mas a mudança mais importante foi o sistema de pouso. Os engenheiros soviéticos perceberam que, mesmo quando a Venera 7 caiu em alta velocidade, ela ainda funcionou de alguma forma. Então eles pensaram, e se ao invés de usar um paraquedas grande, eles usassem a própria espessura da atmosfera? Então eles usaram a atmosfera de Vênus para desacelerar a nave. E foi aí que criaram o novo design aerodinâmico da Venera 9, porque em Vênus a atmosfera é diferente. Ela é tão densa que parece mais água do que ar comum. Por isso, enquanto a nave cai, ela naturalmente desacelera, por causa da resistência intensa da atmosfera. E depois de todas as falhas, acidentes e missões quase impossíveis, finalmente eles conseguiram. Em 1975, pela primeira vez, o ser humano viu a verdadeira superfície de Vênus. Não é pintura, não é imaginação de artista, é uma imagem real de outro planeta. E o que eles viram foi um mundo silencioso, escuro e aparentemente morto, como se fosse o fim do apocalipse. A primeira foto de Vênus não era como muitas pessoas esperavam na época. Não havia cidade alienígena, nenhuma planta estranha, nenhum ser se movendo. Em vez disso, o que o mundo viu foi um lugar silencioso, cheio de pedras, poeira e um terreno destruído. Parecia um deserto vulcânico abandonado. Mas mesmo que sua aparência fosse simples, aquelas imagens tinham um significado enorme, porque pela primeira vez na história da humanidade, vimos uma imagem real da superfície de outro planeta. A primeira imagem da missão Venera 9 mostra pedras afiadas e um solo parecido com areia ao redor do módulo de pouso. Não é visualmente espetacular, mas para os cientistas daquela época isso foi um enorme sucesso. Depois disso veio a missão Venera 10, apenas alguns dias depois. E o local onde ela pousou tinha uma aparência diferente. O terreno era mais plano, havia menos pedras grandes. Segundo os cientistas, é possível que o local tenha sido um antigo fluxo de lava, indicando intensa atividade vulcânica em Vênus no passado. Até hoje, alguns pesquisadores ainda acreditam que pode haver atividade. Mas mesmo que a União Soviética já estivesse tendo sucesso em obter imagens de Vênus, cada missão ainda não era fácil. Um dos maiores problemas deles era o próprio sistema de câmeras. Devido ao calor extremo da atmosfera de Vênus, a câmera precisava estar protegida enquanto a nave descia. Caso contrário, a lente poderia derreter ou ser danificada antes mesmo de chegar à superfície.
Por isso, eles criaram tampas protetoras automáticas para cobrir a câmera durante a descida. O problema é que isso nem sempre funcionava. Em algumas missões, como a missão Venera 11 e a missão Venera 12, houve falha no sistema de tampa da lente. A espaçonave estava funcionando. O pouso foi bem sucedido, mas as tampas das câmeras não abriram corretamente, por isso nenhuma imagem clara foi obtida. É como se você tivesse ido ao lugar mais perigoso do sistema solar, mas esqueceu de tirar a tampa da câmera. Mas alguns anos depois, chegou uma das missões mais bem-sucedidas a Vênus na história, a missão Venera 13, e essa foi a missão que finalmente deu ao mundo a visão mais detalhada de Vênus. Pela primeira vez, a humanidade viu imagens coloridas da superfície de outro planeta. E quando as fotos foram divulgadas, tudo ficou ainda mais estranho. Um céu alaranjado, rochas esbranquiçadas e uma paisagem que realmente não parece feita para os seres humanos. De acordo com os dados da missão, a sonda pousou perto da borda de um terreno elevado, como uma área de penhasco. Por isso, a sensação de profundidade nas imagens ficou ainda mais clara. E foi aí que os cientistas sentiram ainda mais que aquele era um lugar real. Não era um desenho, não era arte gerada por computador, mas sim um mundo real no espaço. Também é possível ver nas imagens uma parte da própria espaçonave, junto com umas estruturas metálicas estranhas embaixo dela, que parecem dentes. Aquilo não é só design, tem uma finalidade. Os engenheiros soviéticos colocaram aletas de metal e estabilizadores no sistema de pouso para que a sonda não girasse ou balançasse demais enquanto caía na atmosfera densa de Vênus. Porque, se a espaçonave perder a estabilidade durante o pouso, ela pode acabar virando ou se danificando antes mesmo de conseguir enviar dados. Mas a missão da Venera 13 não era só tirar fotos, ela também levava um sistema de perfuração. Isso mesmo, ela literalmente perfurou o solo de Vênus. Ela coletou amostras do solo para estudar que tipo de material cobre a superfície do planeta. E de acordo com a análise, algumas das rochas em Vênus são semelhantes às rochas vulcânicas da Terra, especialmente cinzas vulcânicas solidificadas e materiais do tipo basalto, que também são comuns nos fundos oceânicos do nosso planeta. Isso significa que é realmente possível que Vênus tenha um histórico vulcânico muito intenso. E tem mais uma coisa que a Venera fez, algo que raramente é discutido hoje em dia. Ela trouxe um microfone. Então, pela primeira vez, a humanidade ouviu o som vindo da superfície de Vênus. Não eram sons dramáticos de alienígenas, não havia monstros, nenhum sinal estranho. Era apenas o zumbido suave do vento e o som da própria nave espacial funcionando sob uma atmosfera extremamente densa. Mas mesmo sendo apenas um ruído simples, há uma sensação diferente quando você sabe que isso vem de outro planeta. É como se você estivesse ouvindo a respiração de um mundo que nunca foi feito para ser habitado por humanos. Depois da Venera 13 veio a missão Venera 14. Ela confirmou novamente que muitas partes de Vênus são cheias de rochas vulcânicas e vastos terrenos planos. E depois disso, tudo parou. Nenhuma outra espaçonave conseguiu pousar em Vênus novamente. Até hoje, aquelas imagens ainda são as últimas fotos reais da superfície do planeta. E a pergunta de muitos é: por que não voltamos mais? A resposta é simples: é muito difícil, muito caro, e a recompensa é muito pequena comparada ao risco. Em Marte? Por isso, os rovers em Marte conseguem durar anos, viajando quilômetros e quilômetros enquanto continuam estudando o ambiente. Mas em Vênus, o tempo mais longo que um módulo de pouso da Venera conseguiu sobreviver foi de apenas cerca de 2 horas. 2 horas, depois de uma missão caríssima e extremamente perigosa. Além disso, a União Soviética também foi gradualmente entrando em colapso do final dos anos 1980 até o início dos anos 1990. As prioridades do país mudaram, a economia enfraqueceu e o programa espacial deles foi afetado. Enquanto isso, a NASA preferiu focar em Marte e em outras missões mais práticas. E para falar a verdade, é difícil convencer os governantes a gastar bilhões de dólares em uma missão que talvez dure só alguns minutos. Por isso, até hoje, Vênus continua praticamente inalcançável. Fica muito perto da Terra, na escala cósmica, mas parece que pertence a um tipo diferente de mundo, um planeta que, em algum momento, a humanidade sonhou que talvez tivesse vida.
mas acabou se tornando um dos lugares mais perigosos que já descobrimos em todo o sistema solar.